Olá, sou o professor Antônio Guizo e nessa aula a gente vai ver o papel da revisão da literatura na pesquisa científica. Vou deixar essa aula para um curso específico de metodologia da pesquisa, mas eu vou deixar essa aula aberta, então eu vou apresentar brevemente aqui o que eu já fiz em relação à área, algumas das coisas que eu já fiz em relação à área. Então, eu já fui coordenador de programa de mestrado, sou orientador de mestrandos, oriento iniciação científica, oriento TCC, tenho diversos trabalhos, artigos publicados, fui organizador de obras, sou pesquisador de CNPq, então sou coordenador de uma editora universitária, então tenho uma experiência, uma certa experiência na área, e eu pretendo auxiliar aqui vocês com as pesquisas de vocês a partir dessa experiência. Bom, o que é a revisão de literatura? Todo tema de pesquisa que você possa imaginar, ele já foi objeto de outros estudos acadêmicos. Não vai ter nada que você queira pesquisar que não tenha alguém que pesquisou, ou algo muito próximo. Se o seu objeto de pesquisa for muito original, algo próximo já foi pesquisado, ou alguns elementos do seu objeto de pesquisa já foram pesquisados por outros pesquisadores. Revisão de literatura, então, é a leitura e análise que você faz nesses estudos que dialogam com o seu tema de pesquisa. Isso que a gente chama de revisão de literatura. A gente chama de literatura da área o que já foi escrito sobre algum tema, e revisão de literatura é a leitura e análise de alguns textos, porque ninguém dá conta de ler tudo, mas de alguns textos sobre aquela área ou correlatos àquela área, ou também alguns textos teóricos que vão auxiliar você a compreender o seu objeto de pesquisa, mesmo que o desenvolvimento desses textos teóricos não tenha sido voltado diretamente para o seu problema de pesquisa. A ideia da revisão de literatura é prover, é dar para você contextualização, credibilidade e consistência na pesquisa. Então, uma boa pesquisa ela sempre parte de uma boa revisão da literatura, de uma boa seleção de aportes teóricos que vão auxiliar você na compreensão do tema, compreensão do problema que você se colocou para pesquisar, e vão te dar ferramentas. É uma caixa de ferramentas para você realizar a sua própria pesquisa. Na revisão de literatura, é importante você observar que geralmente a gente pode dividir os textos a serem pesquisados em duas dimensões. Os estudos clássicos, né? Os estudos fundamentais daquela área. Então, Adam Smith, Karl Marx na economia, Foucault nas ciências humanas, vários autores assim que são considerados aqueles principais autores. Todo estudo que tem daquela área cita aqueles autores. São os estudos clássicos, muitas vezes os precursores daquela área, os primeiros que começaram a fazer pesquisa sobre aquela área, ou autores que ficaram muito famosos pesquisando aquele tema de pesquisa, ou um tema de pesquisa próximo que tenha muita relevância para a sua questão, para o seu problema de pesquisa. Uma outra dimensão é o que a gente chama de estudo da arte, que são os textos, as pesquisas recentes, as pesquisas mais atuais sobre o seu tema, sobre o problema de pesquisa que você quer investigar. Então, o que acontece muitas vezes? Eu vejo a minha área literatura, eu vejo sim trabalhos da área de letras, estudantes que acabam citando só os clássicos, ou seja, o trabalho dele vai trabalhar ali a relação de saber e poder, ele só cita Foucault, é só o clássico dessa área. Qual o problema disso? É que tem muitos estudos depois de Foucault sobre isso, que vão ampliando as considerações de Foucault, vão levando as considerações de Foucault para outras dimensões, vão contestando algumas considerações de Foucault. Então você não pode ficar centrado apenas numa área, apenas nos clássicos da sua área. Você também tem que ver os estudos recentes, para você ver o que está sendo descoberto agora.
né? O estudo sobre determinada coisa não parou naquele tempo clássico, dos clássicos. Ele continuou, pesquisadores continuaram. Muitas publicações científicas, em virtude disso, elas pedem que os trabalhos tenham referências de 5 anos, dos últimos 5 anos. Por quê? Por causa dessa tendência dos pesquisadores, dos estudantes, muitas vezes focarem o seu referencial teórico apenas nas obras clássicas. Então, tenha em vista isso. São duas classes que são fundamentais no referencial teórico. Os clássicos, né, que o próprio nome já diz por quê, e os estudos atuais, que vão dar o estado da arte, ou seja, em que pé está a pesquisa naquele campo hoje. Vergara, na obra Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração, ela vai trazer alguns objetivos, outros objetivos do referencial teórico, da construção do referencial teórico. Então a gente vai citar aqui brevemente. Permite ao autor maior clareza na formulação do problema de pesquisa, ou seja, aquela ideia que a sua pesquisa parte de uma lacuna do conhecimento, algo que ainda não está resolvido. Dentro dessa lacuna você constrói seu problema, né, a pergunta da sua pesquisa, o que você quer responder. Para formular esse problema, a leitura dos textos da área vai te auxiliar, porque ela já vai te dar um norte do que pode ser uma solução, do que pode ser um problema em si e de quais são as possíveis hipóteses de resolução desse problema. Então, facilita também a formulação das hipóteses ou suposições de resolução desse problema. Também vai sinalizar a questão metodológica. Você vai observar que estudos daquela área empregaram determinadas metodologias, determinados métodos, determinadas técnicas. Então você vai poder também escolher melhor quais são os métodos que se encaixam com o seu propósito de pesquisa. E auxilia nessa dimensão também quais os melhores procedimentos para coleta e tratamento de dados. Então, pesquisas que envolvem coleta e análise dos dados, você vai poder observar na literatura da área como que você pode coletar esses dados, né? Através de quais instrumentos é possível a coleta desses dados. E também como que você compreende, como que você lê, como que você interpreta esses dados coletados, né? Então, fornece elementos para a interpretação dos dados que você conseguiu reunir. Dicas, então, para a construção desse referencial teórico. Como dito, leitura dos clássicos e estudos recentes. Você tem que saber os fundamentos dessa área de conhecimento, quem foram os clássicos, os principais autores que pesquisaram essa área de conhecimento, e também conhecer os estudos recentes, o que agora se está pesquisando, os resultados que se estão chegando agora nessa área. Uma outra dica é que você tem que fazer uma seleção dessas referências, né? Você faz o levantamento dos possíveis textos e dentro desse levantamento uma seleção. Você não tem tempo para ler tudo. Ninguém tem tempo para ler tudo que foi escrito sobre uma área. Então você tem que fazer um levantamento dessas referências. Uma dica para você ver qual obra é importante para a leitura e qual obra não é importante para a leitura, quando se trata de qualquer tipo de texto, é o próprio título, né? Quando se trata de artigos científicos, o título e o resumo, aquilo que a gente chama de abstract, ali ele vai trazer elementos, dados, que vão te ajudar muito a escolher ou não esse texto. E quando se trata de um livro, a introdução, o que as pessoas falaram para você sobre esse livro, da onde vem a ideia desse livro. Outra coisa importante também é quando você lê um artigo ou um livro mesmo, você vai lá nas referências desse autor. Às vezes nas referências desse autor você encontra outras obras que seriam muito importantes para a leitura, para a compreensão daquele problema que você quer investigar. Uma outra dica é que você precisa avaliar a credibilidade da publicação e dos autores, também ali que estão publicados. É muito difícil essa análise de credibilidade, mas quais são alguns elementos, né?
Por exemplo, em periódicos científicos, nós temos no Brasil uma coisa que se chama Qualis Revista, que vai estratificar lá de A1, A2, B1, B2, B3, B4 e C, sendo o A1 a maior e o C o menor, a importância daquele periódico. Então, uma publicação dentro daquele periódico que é A1, vamos dizer, ele tem uma relevância, supostamente ele tem uma relevância científica maior do que uma publicação numa revista C. Por que supostamente? Porque às vezes você pode encontrar um artigo numa revista C, ou nem avaliada pelo Qualis, que é bem melhor do que um artigo que está numa revista A1. É possível isso, mas o Qualis da revista é um indício. Então, nessa hora da credibilidade da publicação, você tem indícios. Então, isso é um indício. Assim como um livro que tem uma vendagem, ou as pessoas comentam muito dele, de determinado autor, também é um indício. Dos autores, a credibilidade. Geralmente, a credibilidade dos autores é otorgada pela própria comunidade científica, ou seja, todo mundo sabe quem é Foucault, então Foucault é um autor considerado bom pela comunidade científica. Todo mundo sabe quem que é Bourdieu, então Bourdieu é considerado um autor bom pela comunidade científica. E também tem a questão da titulação, em que universidade ou instituto de pesquisa trabalha, quais as pesquisas já realizadas por esse pesquisador. Então, isso também te dá uma credibilidade do autor. O que você tem que cuidar? Você tem que evitar livros de autoajuda. Isso na pesquisa científica. Livros de autoajuda você pode ler para outras coisas, em outras dimensões, você pode gostar desse tipo de leitura, não há problema nenhum, mas na pesquisa científica não entra livros de autoajuda, todos esses livros que têm esse caráter mais de auxiliar você com problemas pessoais, essas coisas. Esses livros não são do campo científico, eles são de outro campo do conhecimento. Então, tem que evitar essas leituras. Outra coisa é também os livros de divulgação científica para público geral. Você pode utilizar, não tem problema, mas não ficar só nesses livros. Existem muitas pessoas importantes, por exemplo, Drauzio Varela, que ele não chega a fazer pesquisa científica, mas ele tem um papel fundamental na sociedade ao passar para um público geral o que se está estudando dentro do universo científico ali do campo biológico, campo da medicina. Então, quando o Drauzio escreve um texto, esse é um texto de divulgação científica para um público geral. Então, ele tem que ser um texto mais claro, objetivo e não tão aprofundado, porque ele não é para a comunidade científica da área. Então, esses textos até podem auxiliar você, mas eles não podem ser o centro da sua pesquisa. O centro da sua pesquisa tem que ser textos que divulgam pesquisas científicas para as pessoas da área, porque vai divulgar essas pesquisas científicas de uma forma mais aprofundada. Então, muito cuidado com isso. Autoajuda, nada de autoajuda. Textos de divulgação científica ou manuais didáticos também entre aí são importantes para dar uma compreensão mais geral para você do tema da pesquisa ali, mas o ponto central mesmo são textos para a comunidade científica, nos quais são apresentados resultados de pesquisas científicas ou aportes teóricos, considerações teóricas sobre determinada área. Outro elemento fundamental é entender os pressupostos do autor e da pesquisa, antes de ficar só citando recortes esparsos desses textos. O que eu quero dizer? Muitas vezes o trabalho científico, principalmente quando você está iniciando na pesquisa científica, você acaba trazendo frases recortadas de determinado autor, pega outra de outro autor, e vai fazendo ali uma sucessão de citações de autores que partem de pressupostos que são contraditórios, ou de pesquisas que elas são constituídas de formas contraditórias. Então você demonstra ali que você não entendeu o pressuposto.
Você pode até colocar autores de pressupostos contrários em discussão, desde que você cite que esses autores eles partem de diferentes formas de compreensão daquele problema. Então, um referencial teórico ele não é só a citação de uma ou outro trecho retirado de algum autor, de alguma pesquisa. Tem que haver a compreensão de como esses autores constituíram aquela pesquisa que eles estão apresentando e ter o cuidado para você não acabar não misturando autores que não têm um diálogo sem explicar por que você está misturando. Se você está misturando esses autores sabendo o porquê, você deixa isso claro no seu trabalho. Agora, quando você coloca autores diferentes que partem de pressupostos diferentes, sem explicar por que você está colocando em conjunto esses autores, ao leitor, ou melhor, ao avaliador dessa pesquisa, vai parecer que você não compreendeu direito do que esses autores estão falando. Outra coisa, essa é uma dica muito importante, é buscar fontes originais, evitar o APUD, evitar a citação de. Então você está lendo um livro ali e de repente o cara te traz uma citação de Paulo Freire. Né? Você achou bonita a citação do Paulo Freire, achou bonito aquele pensamento do Paulo Freire, colocou no seu trabalho como APUD. E é uma obra muito fácil de se ter acesso. Então, o que isso vai parecer? Vai parecer um pouco preguiça do pesquisador, né? Por que você não foi lá ler o original? Se você está tirando... O que eu concluo quando eu leio uma pesquisa assim? Se você está tirando de um autor clássico uma citação de um livro, de um artigo científico, e coloca ali no seu trabalho, eu concluo que você não leu o original, não leu o livro do qual você está tirando essa citação, então você está pegando só uma frase esparsa, sem saber nem o contexto onde foi colocada essa frase, e concluo que você não foi atrás porque aquela chamada preguiça, ou como é que pode colocar de outra forma, mais suave, não quis, né? Não quis ir atrás da sua fonte original. Então, quando que você coloca citação de citação? Você coloca citação de citação quando é um texto difícil de ser encontrado, né? Ou ele está numa língua que você não compreende. Aí você coloca citação de citação. Quando o texto é fácil de encontrar, qualquer biblioteca tem, às vezes você pode adquirir facilmente na internet, não é edição esgotada, você tem que ler o original. Então evite a citação de citação, sempre que puder. Na redação do referencial teórico, última dica. Na redação do referencial teórico, você já vai ter lido muita coisa da sua área. Então o que você vai ter que perceber? Qual que é a preferência da área? Tem áreas que preferem a citação direta, principalmente humanas, principalmente áreas que investigam o texto mesmo em si, como a literatura, que é a minha área. A preferência é a citação direta. Você coloca as palavras do autor como foram colocadas ali. A preferência até que você cite na língua que o autor colocou. Então, se é o autor que escreveu em espanhol, você coloca em espanhol, e às vezes para o leitor você coloca a tradução em nota de rodapé. Se a obra é em inglês, você coloca em inglês, e para o leitor coloca a tradução em nota de rodapé como cortesia ao leitor, que pode não compreender aquela língua, mas gostaria de compreender todo o seu trabalho. Já outras áreas, elas evitam a citação direta e preferem a citação indireta, que é a paráfrase. Você pegou aquele texto, compreendeu aquela ideia e escreveu com as suas palavras. Então, as áreas de pesquisas biológicas, médicas, da administração, alguns campos da administração, eles preferem a citação indireta. Então, o que é a dica? Leia, você já vai ter lido, se chegou aqui, muita coisa da sua área, e veja o que aparece mais. Se aparece mais citação direta, quer dizer que a sua área tem uma preferência pela citação direta. Se aparece mais citação indireta, sua área tem uma preferência pela citação indireta. Geralmente, livros vão trazer mais citações indiretas.
Então, isso você deve observar nos artigos científicos, porque o artigo científico e o livro são dois elementos de divulgação de pesquisas que são bem diferentes. A redação. Então, um artigo científico, nessas áreas que preferem a citação direta, vai ter muita citação direta. Já um livro do mesmo autor, no livro dele ele vai colocar pouca citação direta. Então, observe os artigos científicos da sua área. O que é uma boa dica? Escolha uma revista científica da sua área e veja como os autores estão publicando ali. Leia uns 2, 3 artigos ali de diferentes volumes da revista e veja como são as pesquisas que são publicadas ali. Isso vai ajudar muito você na construção do seu próprio trabalho. Então, essas são as dicas sobre referencial teórico. Nos vemos numa próxima aula. Até mais.